Estamos de volta, está connosco no 360. O Governo apresentou hoje 30 medidas para simplificar a máquina fiscal, que são para aplicar ao longo dos próximos 2 anos. Iniciativa que já recebeu algumas críticas por parte dos contabilistas. Uns chamam-lhes medidas, outros intenções. Ao todo, são 30 os pontos na agenda para a simplificação fiscal apresentada pelo Governo. Nem tudo ou quase nada é para já. Grande parte destas medidas entrarão em vigor ou em funcionamento, porque algumas não são legislativas, ainda este ano. Há outras mais complexas que apenas estarão em funcionamento no próximo ano, mas seremos bastante transparentes, até porque as pessoas vão sentir quando alterarmos o pagamento do IUC ou quando simplificarmos os reembolsos de IVA, os seus destinatários vão sentir imediatamente essas melhorias. Não concordo que seja a longo prazo. Quando se apresentam, já devia estar em legislação. O Conselho de Ministros aprovar a legislação e não um pacote de intenções, porque cria as tais expectativas defraudadas depois dos contribuintes. Porque amanhã já nos vão estar a perguntar porque hoje foi anunciado isto. No caso do Imposto Único de Circulação, deixa de ser pago no mês da matrícula do carro e passa a ser pago em fevereiro de cada ano. Se o IUC ultrapassar os 100 euros, o valor vai ser dividido em 2 prestações a ser pagas em fevereiro e outubro. Novas facilidades também na entrega do atestado médico de incapacidade multiuso, que pode passar a ser entregue online. Harmonizar, simplificar, agilizar e melhorar são algumas das palavras de ordem no documento que adivinha mudanças, sobretudo para os pequenos empresários e trabalhadores independentes, mas também para os contabilistas. Como é que elas vão ser operacionalizadas é que é a dúvida que temos neste momento, porque para além da intenção que está aqui, é de facto necessário que elas sejam implementadas de forma simples, direta, objetiva e que qualquer cidadão, sem precisar de grande ajuda, consiga concretizá-las. O IVA é o imposto mais mencionado no pacote. A concessão de reembolsos ficará mais simples, a declaração periódica passa a ser automática para alguns e vão-se alterar os prazos para o pedido de pagamento de prestações. Os registros de IVA passam também a ser digitais. Para os demais contribuintes, o Governo pretende dispensar a retenção na fonte para valores abaixo de 25 euros, conciliar os prazos das obrigações fiscais e, de forma geral, melhorar e tornar mais acessível o Portal das Finanças. Intenções que têm um custo e que o Ministro das Finanças está disposto a pagar. Este é dos melhores investimentos que nós poderíamos fazer para a economia do país. O Governo promete que esta é a primeira de várias rondas de medidas para reduzir os custos de contexto e aproximar o fisco dos contribuintes. E são nossos convidados o fiscalista João Espanha e também a comentadora da RTP, Helena Garrido. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem connosco. João Espanha, uma das medidas mais visíveis neste pacote é o Imposto Único de Circulação a ser pago até final de fevereiro, ou seja, de uma vez, em vez de ser dependendo do momento em que as pessoas compraram o carro. É uma medida que já podia ter sido aplicada há bem mais tempo. A questão é que não é só esta, são quase todas as que estão aqui mencionadas nesta lista relativamente exaustiva de 30 medidas. Nunca me fez muito sentido que o Imposto Único sobre Circulação fosse pago no mês da matrícula, etc, etc. Aqui, ao que parece, a simplificação tem mais que ver com a circunstância de, como o prazo era um bocadinho difuso, havia de facto imenso incumprimento e muitas coimas, muitos atrasos, etc. Portanto, não tinha sentido. E, de facto, a circunstância, parece haver até uma certa aproximação àquilo que é o regime do IMI. Portanto, agora quem é responsável pelo imposto é quem é o proprietário do veículo no dia 31 de dezembro e depois pagará numa ou duas prestações consoante o valor. Portanto, eu, sinceramente, não vejo aqui nada de muito espetacular. E nem terá problemas aí. E não terá muitos problemas e, como digo, enfim, numa nota mais genérica, a maioria destas medidas são, eu diria que fariam mais sentido ser incrementais, podiam vir a ser adotadas ao longo do tempo, à medida que se notavam as coisas. Não faz sentido estar à espera anos para modificar uma coisa que é básica. E com tanta norma fiscal que é enxertada nos orçamentos de Estado, quase todas as que estão aqui também o podiam ser. Portanto, tanto, enfim, estardalhaço por causa disto faz-me um bocadinho de impressão. Não, além desta do IUC, consegue destacar outras medidas que possam Sim, há aqui considerar algumas que são medidas importantes que nesta altura. têm importância, umas para os cidadãos, outras para as empresas. Para as empresas faz sentido, por exemplo, a simplificação do IES.
a anulação da declaração anual do imposto social, que era perfeitamente redundante, não faz sentido estar novamente. Quando foi alterada a declaração mensal, as coisas foram ao sítio. A simplificação dos procedimentos na renúncia à isenção de IVA no mercado imobiliário é muito importante para as empresas, não para os cidadãos, mas para as empresas é muito importante. Para os cidadãos, eu quando vi que iam finalmente mudar o portal das finanças, fiquei deslumbrado, porque eu há anos, e embora seja um profissional da matéria, eu sempre que vou ao portal das finanças não me entendo naquilo, não faço ideia se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, acabo por recorrer ao motor de busca e depois às vezes lá consigo encontrar o que preciso. Mais grave ainda, e há muitos anos que eu e os meus colegas andamos a pedir isto, é uma versão em inglês. É uma coisa completamente absurda, como é que um país que quer captar investidores e residentes estrangeiros depois inviabiliza a informação e o cumprimento das obrigações fiscais, a não ser com recurso a quem consiga decifrar a língua de Camões, o que é um bocadinho difícil às vezes. Helena, são 30 medidas, é significativo este pacote de simplificação? Não, eu confesso que fiquei um bocado perplexa porque são medidas que, aliás, como o Souto disse, são medidas que algumas delas não precisavam de ser anunciadas. Por exemplo, há uma alteração que foi feita no Portal das Finanças, quando se passa os designados recibos verdes, e não houve nenhum anúncio, nenhuma conferência de imprensa sobre essa alteração, que até causou confusão a algumas pessoas. Aquilo que nós vemos nestas 30 medidas são pequeninas medidas de reajustamento do regime que não justificavam a presença do Ministro das Finanças e do Ministro da Economia, de dois ministros. Não me parece que isto faça mexer o ponteiro. Quando nós queremos simplificar o regime fiscal, quando queremos mais transparência, temos de ir muito mais longe do que isso. Num quadro em que, quando o Governo anuncia que vai ter em Conselho de Ministros em cima da mesa um pacote de simplificação fiscal, depois de ter saído o artigo do professor Cavaco Silva e do Dr. Castro Tavares, nós esperaríamos alguma coisa mais do que propriamente pequenos ajustamentos. Obviamente que a questão do IUC é uma questão importante. Penso que vários de nós deixámos passar o prazo e pagámos coimas, uma outra vez, porque sim. ninguém repara, ninguém se lembra do mês da matrícula. Isso vai significar menos coimas. Para nós é bom, para todos nós contribuintes. Depois há aqui algumas questões um bocado que não se percebem, como é que o Governo vai, ou a Administração Fiscal, vai operacionalizar aquela questão de nós, as pessoas que têm recibos verdes, não precisarem de estar ali a dizer se foi no âmbito profissional ou não. Não se percebe muito bem como é que isso vai ser operacionalizado. Hoje, à tarde, a bastonária da Ordem dos Advogados, a bastonária da Ordem dos Contabilistas, relembrava que já tinha existido dois NIFs, um para a atividade profissional, que isso facilitava a situação. Não se percebe também muito bem. E depois há uma outra questão, há outras questões importantes, que é digitalizar mais, mas mais uma vez não justifica um anúncio, que é, por exemplo, o atestado de incapacidade, se é possível fazer o upload logo no site das finanças. Penso que cada vez que o Estado fizer este tipo de alterações, nós tivemos conferências de imprensa, eu confesso que, de facto, fica-se um bocado desapontado com o tipo de medidas que são. Esperava-se bastante mais e, sobretudo, esperava-se que o Governo fosse um bocadinho mais longe. Depois há aqui um outro aspecto que a bastonária também, de alguma forma, referiu, que é este vício de se anunciar as medidas, porque a maior parte delas, nós nem sabemos quais são as que vão ser concretizadas este ano, a maior parte delas não vão ser concretizadas este ano. Isto é um plano a 2 anos. Sim, até 2026. É um plano a 2 anos que vai significar que as pessoas não entendem isso. Nós, aliás, começamos como o Governo está um bocadinho viciado nestes anúncios. Existem cada vez mais casos em que as pessoas acham que já está em vigor. Isto acontece sobretudo até com os idosos, quando se tomam medidas na área dos medicamentos. As pessoas
acham que já está em vigor. E Ou seja, quando é anunciado, a coisa não é? devia ser concretizada logo no imediato, não é? Os contabilistas, por exemplo, como hoje dizia a bastonária, vão ser muito pressionados e vão ter aqui bastante trabalho só a explicar, não, isto não está Ainda em não está vigor, aplicado. foi só anunciado. É preciso gerir isto um bocadinho melhor, diria eu, até por causa do efeito que isto cria de expectativas que depois acabam por não se confirmarem, não é? E estas medidas, como digo, não me parece que mexam o ponteiro da transparência e da competitividade. João Espanha, é preciso ir mais além, como dizia a Helena Garrido, porque o sistema fiscal português continua muito complexo. Enfim, se é preciso ir mais além. Eu não sei se precisamos efetivamente de uma nova reforma fiscal, como defende o professor Cavaco Silva, ou se precisávamos de recuperar o espírito original desta reforma, porque a reforma de 89 tinha que ser muito profunda, porque era necessário que Portugal se chegasse aos países da OCDE no que diz respeito ao seu sistema fiscal. Até então tínhamos um sistema que era cada imposto, enfim, um imposto para cada cédula de rendimento, e depois tivemos o imposto único sobre o rendimento, como é a norma nos países da OCDE. Agora, se me pergunta se necessitamos de simplificação, sim. Seja para os cidadãos, seja para os estrangeiros, seja para os investidores, seja para as empresas, seja para o que for. Vou-lhe dar só um exemplo que lhe pode dar a ideia de como eu sou cético em relação a pelo menos uma das medidas que aqui está, que é, se não estou em erro, auxiliar os contribuintes na entrega, ou melhor, na relação com o IRS, etc. Há um colega meu que é o Dr. Ricardo Palma Borges. Ou seja, a ideia é que quando chega-se ao sistema ele já está mais preenchido. Não é? Absolutamente. Mas veja bem, nós todos podemos fazer uma simulação do nosso IRS quando terminamos de preencher a declaração. Esse meu distintíssimo colega é muito trabalhador e deu-se ao trabalho de tentar perceber quantas hipóteses é que não estavam contempladas no programa da administração tributária e que, portanto, faziam com que a declaração nunca pudesse bater certo com a simulação. Eram 116. Há 116 regras ou 116 possibilidades de que a declaração de um contribuinte não bata certo com a simulação que é feita nas finanças. Porquê? Porque o aumento das regras extraordinárias, o aumento das regras extravagantes, os regimes especiais específicos, os RNHs, os IRS jovens, etc., acabaram por criar uma manta de retalhos tal que hoje em dia é de facto, recorrendo aos... Entendamos, quem tem rendimentos de trabalho dependente, quem ofere pensões, ok, estamos bem, não há muito a fazer. Agora, há mais peixe no mar, há mais cidadãos contribuintes que têm outro tipo de rendimentos. Basta haver uma pensão aqui, um rendimento de capitais acolá, etc., instala-se a confusão e ninguém se entende. E daí as surpresas, daí as expectativas frustradas, etc., etc. Mas isto tudo para dizer que se precisamos de simplificação, muita, ao nível da tributação das empresas, ao nível da tributação dos cidadãos, ao nível do regime das contraordenações, que é outra confusão que não se entende, até ao nível do regime dos crimes fiscais, os limites para que uma determinada violação da lei possa ser considerada como crime continuam muito baixos e muitas das vezes os impostos são pagos com a pressão de termos a cadeia ali ao pé. Isto não é maneira de lidar com os cidadãos e, sobretudo, a intenção é boa, não há dúvida, mas eu acho que ainda nem saímos da casa de partido. Helena, gostava de ouvir também sobre um outro tema, a entrevista de Mário Centeno ontem na RTP3. Ele diz que está a trabalhar para um segundo mandato como governador. A decisão não é dele, como sabemos, e sabemos também quais foram as reações hoje do governo. Dificilmente isso irá acontecer, tendo em conta o que temos conhecido nestas últimas semanas. Pois, eu não sei, verdadeiramente, e penso que o governo tem, pelo menos partimos do princípio, tem feito saber, não foi a primeira vez, que não tem intenção de o reconduzir. Já quando Mário Centeno voltou a dizer a mesma coisa, que é ser reconduzido, e neste momento com muito mais credibilidade, digamos assim, uma vez que clarificou que não é candidato à presidência
da República, o que é bastante positivo, porque esta situação dúbia em que ele se encontrava não era bom para o Banco de Portugal, não era bom para ele, e qualquer trabalho que o Banco de Portugal fizesse, como tem vindo a acontecer, qualquer análise era sempre interpretada à luz das ambições políticas de Mário Centeno. Dito isto, tudo indica que o Governo não quer reconduzir Mário Centeno. Mário Centeno também não está a fazer ou não tem feito os possíveis para ser reconduzido, embora ele tenha dito que não trabalha para 10, mas eu não sei se ele, neste caso da recondução, não está a trabalhar para 5, em vez de, numa escala de 0 a 20, como é óbvio. Porque tem feito um conjunto de análises. É verdade que, por exemplo, no caso da análise ao orçamento, é verdade que Mário Centeno decidiu que o Banco de Portugal iria passar a fazer essas análises antes deste governo entrar em funções. É verdade também que o Banco de Portugal fazia estas análises há muitos anos. Eu estou nesta área há muitos anos e lembro-me do tempo em que fazia, quando António de Sousa foi governador, é que deixou de ser feita essa análise orçamental, depois de Miguel Beleza, e voltou a fazer isso, e boa parte dos bancos centrais fazem. O Banco de Espanha é bastante mais agressivo, assertivo, melhor dizendo, na análise orçamental. Mas dito isto, na análise às contas públicas espanholas, basta ver os relatórios do Banco de Espanha. Dito isto, o Governo tem feito saber que não quer, com fontes anónimas, obviamente, que não o quer reconduzir, mas nós não sabemos como é que o Governo consegue não reconduzir, vai ter dificuldades em não reconduzir Mário Centeno, dependendo um bocadinho da escolha que vier a fazer, sem ter uma crítica política bastante, hoje já começou, aliás, não é? Pedro Nuno Santos já criticou Luís Montenegro e o Governo por ter feito sair a notícia, em princípio, pensamos que foi o Governo, não há razões para crer que tenha sido, porque verdadeiramente em ONU o que o Governo diz é que esta não é a altura certa para debater esse assunto. Até julho muita coisa acontecerá. Certo é que face à clarificação de Mário Centeno de que não é candidato e face à sua disponibilidade para se manter no cargo, vai ser mais difícil ao Governo encontrar um sucessor sem que seja acusado de querer capturar o Banco de Portugal, como aliás foi acusado o Governo anterior. Sim. Helena Garrido e João Espanha, os dois, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado. Obrigada.